Queridos, Romanos capítulo 5, versos de números 6 a 10, diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora eu quero só a sua atenção. Vou fazer uns 4 minutinhos, que é a introdução. Por que Deus trouxe essa mensagem? Primeiro eu preciso te ensinar algo. Morrer morte de cruz era uma prática romana. O judeu não matava com cruz, o judeu matava apedrejado. Quando ele sentia, quando ele via que a pessoa transgrediu algumas leis que estão no Antigo Testamento, a morte era por apedrejamento. A morte de cruz foi introduzida aqui na Palestina, aqui em Jerusalém, porque os romanos dominavam. Mas os romanos dominavam porque no Antigo Testamento diz que o maldito teria a morte no madeiro. Milhares de anos antes, Deus disse, vai morrer e vai morrer numa cruz. Deus preparou tudo, organizou tudo. O Antigo Testamento já estava escrito e ele já afirmava, vai ser numa cruz. E aí invade os romanos, o romano invade Jerusalém, toma Jerusalém, mantém os judeus de uma forma, sendo cativos, mesmo dentro da sua própria nação. Então, a morte de cruz era uma morte para os piores. Nem todo mundo, os romanos matavam com cruz. Mas, para dar exemplo, Jerusalém era uma cidade de 200 mil habitantes, mas nesse dia tinha 1 milhão. Por quê? Porque era Páscoa. É como se você fosse para Santos. Quem foi em Santos, o dia normal, 400 mil habitantes, mas vai no verão, é 1 milhão. 1 milhão e mais de 1 milhão, porque as pessoas vão de veraneio para lá. E aqui estava havendo a Páscoa. E aqui era um morro que dava para ver. Então, só para dar um parâmetro, Jesus foi morto com um à sua direita, um à sua esquerda, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu estou só te dando cultura bíblica que está na Bíblia. Vamos lá. O segundo ponto, a cruz não foi algo tipo, vamos ter que resgatar a humanidade, vamos fazer um plano B. Desde o Antigo Testamento dizia a palavra que seria dessa forma. A cruz é o plano A de Deus. A cruz de Cristo é o plano A de Deus. Ele sempre quis você. Ele sempre quis você, mas precisava comprar. Precisava pagar por você. Jesus foi lá e resgatou, te pagou. Depois eu vou te explicar melhor sobre isso. A cruz sempre foi o destino de Jesus. Ele nasceu para isso. Já no final, nas últimas semanas, ele dizia, olha, se vai acontecer assim, eu nasci para isso. Isso é um outro ponto. Se você perceber, algumas religiões, eles têm a cruz e um Cristo nas suas próprias paredes. Não estou aqui julgando se está errado ou certo. Mas é o que tem. Algumas pessoas usam como amuleto, ou como joia. Também não estou aqui julgando se é certo ou se é errado. Eu nem vou entrar nesse mérito, nem preciso. Cada um faz aquilo que ia julgar, se é incomodado ou não por isso. Mas o que, afinal, aquele Cristo, naquela cruz representa? Um amuleto? Para dar sorte? Para identificar a religião que eu tenho? Uma joia que eu gostaria de explicar que eu sou cristão, então eu vou pôr uma joia, e eu quero botar uma cruz com Cristo crucificado? Hoje à noite, Deus me trouxe aqui para dizer o que a cruz representa. Eu vou falar algo com ousadia, tá? Se você me der atenção,
metade das pessoas que estão aqui, metade, ouvirão coisas que jamais imaginariam ser dessa forma, mas está escrito na Bíblia. São revelações que a religião não nos ensina, o dia a dia não nos ensina. E eu vou ler coisas aqui que você vai falar, não acredito, está na cara. Olha, está escrito. E você vai falar assim, mas por que, pastor? Porque já fazem vários anos, muitos anos que eu sou pastor. Membros de igreja, há muitos anos, às vezes, não têm esse tipo de revelação, porque elas querem o que Cristo pode dar. O que Cristo dá para elas. Elas não querem o Cristo com aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele ainda faz. Então, essa noite, a hora que eu estiver pregando, eu quero dizer a você o que a cruz representa. O que aquele ato representa. E eu gostaria já de confrontar o primeiro ponto. É importante você entender o primeiro ponto, por favor. Se você tem a Bíblia, você vai ler. Se você não tem, você vai me ouvir. Olha o verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte. Ouça o pastor. Não houvesse a cruz, não houvesse o pagamento feito, a palavra é que o ser humano é inimigo de Deus. Ele chama Deus de Pai, ele chama Deus de meu Deus, mas não fora a morte de Cristo naquela cruz e o que ela representa, ou deveria representar para alguém, o que a palavra diz é que somos inimigos de Deus. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é luz. Ele não pode ficar do lado de pessoas que mentem, que gritam, que agridem, que se embebedam, que faz coisas que muitos de nós fazemos. Então, a primeira coisa que a cruz representa é a pacificação. Espera aí, ó. A partir de agora, aos que creem, não haverá mais a inimizade. Se você continuar lendo esse verso 5, cada vez mais ele vai falar isso. Se você, por favor, depois do capítulo 5, você vai falar, mas aqui me basta para pregar. E aqui o texto é claro, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, reconciliados. Outra coisa que é interessante, as pessoas acham que foi a humanidade reconciliada com Deus. Que a humanidade, não foi a humanidade, foi o homem individual, aquele que aceita, aquele que escolhe, aquele que faz uma opção. Deus não resgatou a humanidade, Deus resgatou aqueles que creem nisso. Porque senão, a teoria de que muitos falam, não importa a religião que você é, e todos os caminhos levam a Deus, seria verdade. E eu vou até mais, nenhuma religião leva a Deus, nem a dos evangélicos. Nem a dos evangélicos. Nem aqueles que eu sou evangélico, não leva a Deus. O que leva a Deus é relacionamento. Tem gente que leva ao pastor, leva ao ministério, leva não sei o que lá, leva ao padre, leva ao bispo, leva não sei das quantas. É relacionamento. É a mente de um ser humano sendo iluminada de que havia uma inimizade e agora ela se aproxima, ele passa a se aproximar de Deus. Você não viu errado. Alguma coisa precisa ser feita na sua vida. Ou você vai estar chamando Deus de Pai, você vai estar chamando Deus de Senhor, e você vai estar chamando Deus de seu Deus. E pode ser, eu estou dizendo, que hoje você ainda viva a inimizade com Deus. O Deus de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. E como eu resolvi isso? Sendo membro aqui da igreja, esquece. Não vou te convidar para fazer isso.
Mas ouvindo a palavra, ouvindo as revelações da palavra, essa noite, a hora que eu terminar, você sairá daqui podendo fazer escolhas. Por isso que eu achei essa mensagem tão linda. Olha só, olha para o pastor. Sem a obra redentora, todos nós, eu e você, todos nós teríamos um destino certo, o inferno. O que nos livra do inferno, o que nos livra da inimizade com Deus, foi aquela cruz. Não é essa placa de igreja, não sou eu como pastor, mas aquela cruz e o que nela aconteceu. A minha missão aqui é dizer o que ela representa. Vamos lá, o que ela representa, segundo ponto, também no verso 2. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, beleza, só que não já aprendeu, éramos inimigos, com Deus, mediante a morte do seu Filho. Olha aqui para o pastor. As pessoas acham, e inclusive eu era uma das que achava, que Deus perdoou meus pecados e perdoava porque Ele é bonzinho. Ele é bom. Deus bom, sabe parecido com Papai Noel? Tipo aquele velhinho, boa gente, com os olhinhos azuis. Mas acredite, Deus não é assim, Deus é chama ardente. Ele é gigantesco. É como o som de muitas águas. Não tem nada de bonzinho que passa a mão na cabeça de filho rebelde, não. Deus perdoa os nossos pecados e perdoou os nossos pecados porque Ele foi pago. Havia um devedor, eu, você, e houve alguém que foi lá e pagou. Pagou por você, pagou por mim. Então aqui não se trata de dizer de Deus é bom. Eu quero dizer claro que Deus é bom. Sim, volta aí, não é o fato dele não ser bom. Mas essa ideia de que Ele perdoa porque Ele me entende, porque Ele sabe meus limites. Não, Ele perdoa porque dentro do meu coração, e eu espero que dentro do teu coração, você tem Jesus que diz, eu comprei o Daniel. Ele é meu, Pai. Ele é meu, eu resgatei a Márcia, eu resgatei ela das trevas e trouxe ela para mim. Eu não trouxe ela para a igreja do pastor Ivaí, para a igreja do Nazareno, para deixar de ser católico, para ser crente, para deixar de ser espírita, para ser evangélica. Não, eu trouxe ela das trevas e levo para a luz. E aquela cruz representa isso, o pagamento. Está aqui, gente, leia. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante o quê? A morte. A palavra diz que aquele que pecar vai morrer. Pois bem, eu encontrei alguém perfeito, que nunca pecou. Um homem que veio com essa missão. Destituído, saiu da tua glória, se destituiu da sua glória e veio pagar um preço por você. Você consegue enfiar isso na tua cabeça? Que sem essa cruz nós estávamos perdidos. Ele paga todos os teus erros. Os erros que o Wagner comete e se arrepende. E busca Ele, diz, Senhor, foi o Senhor que me escolheu. Eu apenas aceitei a tua escolha. Pense nisso. Eu vejo pessoas que um dia serviram a Deus. Elas estavam firmes, aparentemente, né? De repente, não precisa, não quero. Mas e o que a cruz fez em você? A cruz não te constrange? Porque eu vejo pessoas que são filhos de pais evangélicos, cristãos, crentes, que não você quiser dar. Vamos pôr cristão, vamos padronizar, vai. Que eles vêm na igreja por causa do pai, da mãe, ou por causa do marido, ou por causa da esposa. Mas essa cruz não te constrange.
Um ser lindo morrer por você, quando você ainda era um pecador nojento, usando drogas. Você pode estar ainda usando, mas Ele te ama e te quer. Isso não te constrange. Não constrange, vou imaginar que eu deva para alguém. E eu cruze com aquele cara na rua, meu Deus, agora danou tudo, ele me achou. Aí eu vou ter que encarar ele. Bom, beleza, oi, tudo bem? Aí eu vejo que está tudo bem comigo. Ô, Wagner, beleza? Vou imaginar que eu estou devendo para o Wagner. Não quero o Wagner, quero o Vinícius agora. Vinícius, eu estou te devendo agora para você, cara. Nossa, eu não sei o que eu faço. Aí o Vinícius falou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu estou te devendo, Vinícius. Não. O cara veio aqui e pagou. Você não me deve mais nada. É isso que acontece. Você consegue enfiar isso na sua cabeça. Não é questão de você não dever, você deve. Você fez coisas que não deveriam ter sido feitas. Pelo amor de Deus, acorda. Acorda e saiba que alguém morreu no teu lugar. Aquela cruz era para você. Aquela cruz está te livrando do inferno. Lá representa o pagamento. Eu posso chegar no Vinícius, então está pago, filho, tá? Tá, e mais, quando alguém chegou para o Vinícius, vai falar assim para o Vinícius, se ele aprontar alguma coisa, você me fala, que eu falo com ele, e eu te pago de novo. E pago de novo. Rapaz, eu saí na rua. Você sabe que a graça me constrange? Saber o que Ele faz por mim todos os dias me deixa constrangido. A religião me sufoca. A religião me cria regras. Mas a graça me constrange. Como é constrangedor saber que Jesus fez isso por mim. Mesmo eu ter sido feito, eu ter feito o que muitas vezes eu fiz. Saia dessa igreja, por essas portas, com nada devendo. Não é que nada tenha feito, não significa isso, nada disso. Ó. Não é que nada devendo, porque nada você fez. Mas o que você fez, alguém tomou a culpa e foi lá naquela cruz. A cruz que você pode andar no peito, a cruz que você pode ter lá na tua religião, a cruz que você pode olhar em filmes, enfim. Mas aquela cruz representa o pagamento pela tua vida. Vou contar uma historinha. Isso aqui não está na Bíblia. O cara estava passando na rua e viu alguém judiando de um passarinho. Ele tirava apenas. O passarinho era feio. Aí ele olhou e falou, o que você está fazendo? Esse passarinho é feio. Não quero ele. Falei, mas não faz isso não. Ele falou, mas o passarinho é meu. Eu faço o que eu quero. Aí o cara falou assim, tá, quanto você quer nesse passarinho? O passarinho era sem raça, não tinha nada. Falei, eu quero R$1.000. O cara achou alto, mas falou, tá bom, eu pago. Você vai pagar R$1.000 por passarinho? Vou pagar R$1.000 por passarinho, dá ele para mim. Aí ele levou embora o passarinho, cuidou do passarinho, resgatou o passarinho da vida que ele levava, e a hora que o passarinho estava penadinho, bonitinho de novo, ele diz, agora você está livre, faz o que você quer. Foi o que a cruz fez. Até aquela cruz eu era obrigado a ficar no regime da lei, sendo acusado dia após dia dos meus pecados e dos meus erros. Agora eu sou livre. Eu sou livre, inclusive, para voltar para o lixo. Eu sou livre, inclusive, para voltar para o lixo. Eu quero ler o verso 10 e eu quero poder me comprometer com o que eu disse. Olha o verso 10, por favor. E eu quero abordar um pouquinho mais. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados... Não, por favor, o verso 10, isso. Porque nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora, preste atenção. Eu acho que é a parte mais importante, porque ela atinge você, hoje, agora. Eu acho que é a parte mais importante da mensagem, é o terceiro ponto.
ela representa a tua possibilidade de escolha. Lembra da historinha do passarinho? O que esse verso 10 está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: que eu era inimigo de Deus, você era inimigo de Deus, e aquela morte de Cristo foi o pagamento, e agora a sua vida, ele morreu, ok, mas ele ressuscitou, ok, agora ele me dá a vida. Ele me tirou da morte, ele me tirou da sentença, e agora ele me dá a vida. Sabe o que eu acho mais lindo de Deus? Há 20 anos eu o conheci. Eu entrei numa igreja para que ele pagasse as minhas dívidas. Eu devia muito, milhões na época. Há 20 anos atrás era milhões, imagina o que seria hoje. Eu era empresário que havia falido, e eu precisava de quando eu descobri que Jesus pagava minhas dívidas, eu fui louco, falei, agora estou na área. Mas quando eu descobri o que ele fez por mim, eu fiquei, não é por conta dele pagar as minhas dívidas, é por conta de eu ter a única oportunidade, a única chance de me livrar do destino que me estava sendo proposto. Esse verso aqui, 10, o final dele, estando já reconciliados, já não existe mais inimizade, o preço foi pago, seremos salvos pela sua vida. Entre viver a vida de Cristo, ao saber a proposta disso, eu tenho uma escolha, eu vou viver como? Como? Que jeito? O que eu vou viver? Quero ser um religioso? Tem gente que vira religioso. Tem gente que vira, inclusive, fanático. Eu prefiro que você vire filho, filha. Que tenha relacionamento, coisas de pai e filho. Pastor, eu não sei o que é isso. Você não sabe porque você nunca tentou e nunca deixou. Porque é o que ele sempre quis. Deixe e você vai ver. Você pode escolher. Hoje eu já aprendi que eu era inimigo de Deus. Eu já aprendi que Deus pagou, Jesus pagou o preço e reconcilia eu com Deus. E agora eu estou aprendendo que eu tenho uma escolha. Jesus está vivo, eu quero que Ele viva em mim, eu quero que Ele tome decisões por mim, eu quero obedecê-lo, então eu vou segui-lo. Quais as regras, pastor? O que eu tenho que fazer? Me fala aí para me ver se dá conta. É querer, é desejar, é observar. Você vai ter que fazer uma escolha. Vai continuar vivendo essa vida? Até quando? Você está bem assim? O que me fez ir para Jesus é porque eu não estava bem. Você está bem assim, do jeito, com o evangelho que você está vivendo? Está bem. Ou você quer mais? Ou você deseja mais? Eu quis mais. Eu estava cansado dos resultados que eu tinha. Eu estava cansado de perder família. Eu estava cansado de viver a vida de mentira, de engano. Hoje você tem condição de fazer uma escolha. E só tem essa condição porque foi resolvido o problema da inimizade, foi resolvido o problema do pagamento, agora é livre escolha, livre-arbítrio. Eu fico imaginando aquele passarinho arrumadinho, prontinho. O que você vai fazer? Sabe o que eu fiz? Eu vou ficar perto de quem me sustenta. Vou ficar do lado dele. É melhor. Mas aí você não vai ter liberdade. Mas que liberdade? A liberdade me fez eu quebrar a cara. Desculpa, mas no meu caso a liberdade me fez eu quebrar a cara. Eu não sei você, mas aquilo que eu tanto queria, ser livre, isso, eu garotão já resolvi bater as asas. Fez eu quebrar minha cara. Então eu cheguei à conclusão que é melhor eu ficar perto de Jesus. E eu finalizo. Ele representa a minha escolha, mas também representa a escolha de Deus. A cruz representa a escolha de Deus. Olha, por favor, o verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que significa? Imagina, irmã Rose,
há 20 anos atrás, 19 anos atrás, eu me tomei conta de quem eu era, do que eu tinha feito na vida, das escolhas e o que essas escolhas me representavam. Você já imaginou se Deus tivesse mostrado isso tudo para mim, Celino? E Ele falou, agora se vira. Você procurou, agora se vira. Mas não. Essa escolha que Deus fez pelo pecador, porque ainda estava no erro, porque não queria Ele, eu não queria Deus, eu não queria Deus. Eu queria viver a vida que eu vivia, só não queria as consequências. Sabe essas escolhas? E eu até coloquei no esboço aqui, eu agradeço a Deus, eu, o infeliz pecador, agradeço a Deus de um dia Ele ter me escolhido, não para ser pastor, para ser salvo. Você para ser salvo. Ele te livrou de grande sentença. Aí, e o feliz pecador, Wagner? Porque tem gente que está no erro, não se importa, sabe que vai ter um dia um encontro com Deus. Sabe que vai, ninguém vai escapar disso. Mas nada faz, Rose, nada faz. Ele prefere viver a vida que ele vive, ou ela vive a vida que ela vive. A religião, esse negócio, né? Já ouvi demais, eu já não sei o que lá. Vai ter um encontro com o seu Senhor, vai ter. Então eu citei aqui no meu ponto, eu disse o seguinte, esse é o feliz pecador, está indo para o inferno, porque a palavra não mente. Se eu não resolver a parada da inimizade, se eu não resolver a parada de Ele pagar o preço por mim, se eu não resolver a parada da vida dEle em mim, me manter eu dentro do Evangelho, o que me aguarda é o inferno. Eu acho que essa escolha que Ele fez, eu acredito, realmente acredito, que a escolha que Ele fez por mim e por você, me livrou do legado dos nossos pais. Quem errou? Fui eu, inicialmente? Não, quem errou inicialmente foi Adão, lá no Éden, quando decidiu fazer as suas escolhas. Isso foi me dado. Agora, já não sou eu quem vive, já não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você, Gálatas 2, capítulo 2, verso 20. E esse viver que nós temos pela fé em Deus. O Senhor dos senhores. A escolha dele não foi por qualidades que eu tenho, mas por necessidades que eu tinha. Eu precisava de alguém que pagasse a conta. Eu precisava de alguém que revelasse o Evangelho para mim. E Cristo fez isso. Essa noite você está tendo uma oportunidade. E eu finalizo. Sabe por que Deus escolheu o pecador? É o que o texto disse. Ele fala até, antes ele diz o seguinte, alguém estaria disposto a morrer por quem é ruim? Eu acho que não, ele disse. Por alguém que é bom, pode ser que alguém se propõe a morrer, mas ele não morreu por quem é bom, ele morreu por quem é ruim. E você sabe o que eu acho que a escolha que Deus fez? Porque Ele transformou aquela pessoa que tinha um destino certo, e a opção dele de fazer dele filho, filha. E hoje, 20 anos, 19 anos depois, ele olha para mim e abandonei muitas das coisas, ou as coisas que eu fazia. E hoje eu posso dizer, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu Senhor. Quando Ele vê isso em mim, Ele se alegra. Que pai não se alegra com o filho quando ele se dá bem, quando passa numa faculdade, quando casa e casa bem, quando se recupera de uma doença? Que pai não se alegra com o filho que dá testemunho? Eu fico imaginando a alegria lá nos céus, quando Deus olha para você, um ex-marginal, um ex-traficante, um ex-drogado, um
embriagado, um ex-viciado, e diz: esse é meu filho. Olha lá. Olha em quem ele se tornou. E tudo começou lá naquela cruz. Há 2000 anos atrás. Eu finalizo. Pastor Paulo, pode pedir para o louvor se posicionar? Dá um minutinho só que eu quero fazer a última frase, que você precisa ter consciência disso. E eu me darei por satisfeito com a missão que Deus me deu essa noite, se você prestar atenção, pelo menos nessa última frase. Está olhando para mim agora, prestando atenção? Você tem consciência que quando nós nascemos, o que nos esperava não era o céu. O que nos esperava era o inferno. E que se algo não for feito, e já foi feito naquela cruz, esse é o destino que te espera. Te espera não porque você não virou crente, como o teu amigo pediu, tua família pediu. Não, te espera não porque você não se tornou um evangelho. Não, te espera, porque você nasceu com essa sentença, teve a oportunidade do conhecendo o Evangelho, ver que Jesus veio e te pagou, comprou, e você preferiu não aceitar o pagamento, preferiu viver livre. Livre sendo evangélico, livre sendo católico, livre sendo espírita, livre sendo qualquer coisa, menos filho. Menos filha do Senhor. Sabe o que me alegra o coração? É que essa noite eu tive a oportunidade de explicar para você que alguém te quis, mesmo antes de você nascer. E Ele continua te querendo. E Ele pagou o preço por você. E essa noite você vai ter que fazer uma escolha: eu quero ou eu não quero? Eu aceito ou eu não aceito? Não caia na bobagem de acreditar e fazer a conta de que eu não erro tanto. Eu erro, mas eu faço coisa boa. Tipo assim, eu erro de 10 coisas, eu erro 8. Eu acerto 8, eu erro 2. Então, uma média até boa, né? Mas exatamente essas 2 que você erra impedirá que você viva no céu, porque o céu é lugar de gente santa. O céu é lugar de gente santa. Mas então quer dizer que você é santo? Todos os dias sou santificado. Todo dia, lembra a história do Vinícius? Todo dia vai lá Jesus e diz: tem alguma dívida do Ivaí? Alguma coisa? Pode deixar que eu pago. Porque eu quero ele. Já está pago. E eu vivo com essa expectativa. Depois de 19 anos, aquelas coisas que eu fazia eu não faço mais. Porque eu preferi ficar com Ele. Eu espero que você faça a melhor escolha essa noite. E tome decisões na sua vida.